Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa e hoje a gente vai trazer aí um outro vídeo para vocês aqui no nosso blog a respeito sobre revelação. Muita igreja, muitas pessoas aí, né, têm as suas dúvidas a respeito da revelação. Minha igreja não tem revelação, mas afinal, revelação é de Deus? É a pergunta. Então, gente, primeiro nós temos que analisar se você realmente acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Essa é a primeira questão. É o primeiro ponto que você tem que pensar, que você tem que analisar, se realmente o Novo Testamento foi escrito, pelos apóstolos, pelo testemunho de Jesus Cristo. E outra, se você acredita que Deus realmente exista. Né? Porque não adianta você crer metade da Bíblia. Alguma coisa eu creio, outra coisa eu não acredito que no passado o mar se abriu. Eu não acredito que no passado essas coisas são tão grandes e poderosas que aconteceram. Eu não acredito muito, mas alguma coisa eu acredito. Então não tem como a gente responder as perguntas se você não acreditar realmente que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é escrita por homens, mas inspirada por Deus. E aí, só assim a gente pode estar trazendo até você a palavra, mostrando para você na Bíblia Sagrada, e você abrir o seu coração e falar: não, realmente isso é de Deus, isso não é de Deus. Porque não adianta, né? A gente pode aqui mostrar de Gênesis a Apocalipse para vocês, mas se você não abrir o seu coração para Jesus Cristo, não adianta. Você pode ser um pastor de muito tempo de obra, pode ser de pouco tempo, pode ser um obreiro de muito tempo, de estar querendo se entregar para Deus. Então, o que está acontecendo? É ou não é de Deus? Existe ou não existe? E por que na minha igreja, se existe, não fala? Existe porque o meu pastor não acredita, ele não recebe as revelações de Deus, aquilo que Deus manda dizer. Então, gente, a gente tem que parar para analisar o quê? Que temos, né, que observar a palavra de Deus, temos que observar a Bíblia Sagrada para chegar a uma conclusão. Não o que o homem fala, não o que uma pessoa fala, porque às vezes a pessoa diz: ó, não é de Deus. É perigosa, é perigosa. Por quê? Porque Satanás, ele também tem o poder, né? Ele tem um poder. Então Satanás foi dado a ele, né, um poder. Então a gente não pode negar que exista um poder aí, um poder dado a Satanás. Então ele pode aí usar de ciladas, né, para poder se chegar através de uma revelação. Só que se você for uma pessoa, né, que você tá ali, você tá buscando a Deus em jejum, oração, propósito, lendo a palavra, de toda maneira, de alguma maneira, você está querendo se achegar a Deus. O próprio Deus não vai deixar que o seu pé venha a vacilar. Ele não vai deixar que o seu pé venha a escorregar. E aí você pode, quando Deus fala, olha, faça isso, faça aquilo, não quero que faça isso, fala isso para uma pessoa. Porque às vezes muitas pessoas, gente, muitas pessoas estão aí servindo ao Senhor, buscando a Deus, sabe, fazendo a obra de Deus aí porque amam a Jesus Cristo, mas até hoje o Senhor não falou com elas. Até hoje Deus não falou com elas. Mas por que será que, se elas amam tanto a Deus, por que será que elas são partes de Deus, Deus não se manifestou a elas? Eu conheço esposas de pastor, pessoas que fizeram a obra, que estão na obra, estão fora da obra, que realmente entregaram ali as suas vidas ali para servir ao Senhor Jesus, mas até hoje não ouviram a voz de Deus, não ouviram o Espírito Santo nos seus corações dizendo assim: olha, diga isso para aquela pessoa que ela está precisando, faça isso, faça aquilo. E aí elas são ali pessoas que estão servindo, mas ainda não se tornaram amigos, porque Jesus, ele disse assim: ó, não vos chamo mais
de servos, mas de amigos. Porque o amigo sabe das coisas do amigo. Então a partir de hoje, a partir de agora, desse momento, você que está vendo esse vídeo, você que está vendo essa palavra, vai chegar até você aquilo que o Senhor quer que chegue até você. Então ele disse assim, que o amigo sabe das coisas do amigo. Então você se torna, vai deixar de ser o servo e se tornar um amigo do Senhor Jesus. Porque Deus quer falar ao seu coração. Às vezes você ama tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, e você não deixa a oportunidade do Senhor falar ao seu coração. Vamos abrir Isaías 38, do 1 ao 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, que lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então você vê aqui, uma pessoa estava doente, e Deus, ele veio através de Isaías, ele veio falar para essa pessoa ajeitar a casa dela. Olha, prepara a sua casa porque você vai morrer. Então você vê, gente, que a intimidade com Deus, ela é muito importante, porque o Senhor, ele quer nos usar para que a gente venha a falar para as pessoas aquilo o que Deus quer. A vontade de Deus para as pessoas que estão buscando a Deus. E aí você vê que o profeta, ele recebeu aquela mensagem, olha, vai e diga a ele que ele vai morrer. Então, às vezes você conhece pessoas, você tem pessoas ao seu lado, você tem pessoas aí à sua direita, à sua esquerda, familiares, a qual Deus precisa falar com elas. Deus precisa dizer para elas algum recado, mas você não abre o seu coração para a palavra de Deus. Você fica ouvindo aí nada mais, nada menos de doutrinas que são do homem. E não abre o seu coração para o que Deus quer falar. Você ama tanto a Deus, mas não dá a oportunidade do próprio Deus falar com você. De Jesus Cristo falar com você, do Espírito Santo falar com você. Mostrar para você o caminho que você deve andar, aquilo que você deve dizer para as pessoas. E você vai chegar para alguém e falar assim, olha, o Senhor disse isso, Deus me disse para te falar isso, Deus me falou que é para falar para você isso. Então, vamos abrir o coração, porque a palavra de Deus, a gente está lendo sempre a palavra de Deus. Eu ouvi nesse domingo, uma pessoa disse assim, né, que eu achava, né, vamos supor, foi uma indireta direta, que eu deveria buscar a direção de Deus, porque eu fui falar sobre venda nas igrejas, vendas, que está errado. Então eu preciso buscar a direção de Deus, porque eu estou lendo a palavra. Vocês estão entendendo? Então quer dizer que, no caso, a pessoa não quer se consertar. Porque eu tenho que me desconcertar para a pessoa ficar desconcertada. E aí foi dito assim que era para dobrar os joelhos e buscar a direção de Deus. Então, gente, vamos ver que as coisas estão sendo invertidas. A palavra de Deus, ela está sendo calada. As pessoas querem calar a verdade que é a luz da palavra de Deus. Talvez a sua igreja ela não receba e não aceite a revelação. Mas você que é de Deus, você tem que abrir a sua vida para que Deus possa te usar mais e mais. Assim como usou o profeta Isaías aqui. Vou ler mais um pouquinho. Então virou Ezequias e o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então você vê que aqui temos duas pessoas, o profeta Isaías e Ezequias, que ele declarou para Deus, falou, olha Deus, eu tenho estado perfeito diante do Senhor, tenho andado diante dos seus caminhos. E aí ali, Deus ele queria falar com essa pessoa, porque essa pessoa estava buscando ao Senhor. Mas e se ele não tivesse uma pessoa, se Deus não tivesse uma pessoa ali, como o profeta Isaías, que estava pronto a receber a palavra de Deus? O que ia acontecer com essa pessoa? Ela ia ficar ali na parede chorando? Ela ia só ficar esperando a morte dela, porque não havia alguém, uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não deixa Deus falar?
Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a minha voz, presta atenção, não é porque na tua igreja não se fala sobre revelação, não é porque na sua igreja não se prega a revelação, não é porque na sua igreja fala que revelação é do diabo, que revelação está errado, que isso não seja verdade na palavra de Deus. Não é porque a pessoa fala lá que não é que está escrito aqui. Então a verdade de Deus ela tem que prevalecer, porque a mentira ela tem que sair. Que nem eu falo a respeito de vendas na igreja. Eu peço que vocês compartilhem, né? Eu peço que vocês venham compartilhar os vídeos para aqueles pastores que estão aí andando errados aí com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui contra pastores, não. Nós estamos aqui contra os falsos pastores. Contra as pessoas que estão. Se o seu pastor estava na palavra, aí você vê que por algum motivo, qualquer motivo, você vê que ele está abandonando a palavra, você lê e você não concorda. Não, isso aqui está errado, não existe na palavra. A palavra, ela tem que ser a fundação da tua igreja. Ela tem que estar ali, sabe, mantendo aquele templo. Aí não tem a palavra, então como que vai ser? A sua vida vai desmoronar, você vai se afastar, você vai seguir Jesus de qualquer maneira, você vai estar aí de qualquer maneira diante do Senhor. E Deus não quer isso. Deus quer que você seja firme, um obreiro que sabe ali manejar a palavra de Deus. Do que não tem, né, do que se envergonhar. Tem que manejar bem. Tem que falar de Deus, da maneira que Deus quer, não da maneira que as pessoas querem. E aí, essa pessoa pôs-se a chorar, e olha o que aconteceu no versículo 4 do capítulo 38 de Isaías. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei das mãos do rei da Síria a ti e a essa cidade. Eu defenderei essa cidade. Então você vê que a pessoa orou, e aí o próprio Deus chegou a Isaías e falou: volta lá e fala isso, assim diz o Senhor. Então muitas pessoas não estão dando oportunidade para Deus falar, porque não acreditam na revelação, dizem que a revelação é do diabo, diz que a revelação, o diabo pode se interferir nisso? Pode, gente. Pode, porque nem todos obedecem. Temos que obedecer a palavra. Temos que estar aí diante de Deus aí como pessoas que são aí perseverantes, que querem realmente morar com o Senhor, que amam a Deus de todo o coração, em primeiro lugar, que ama ao Senhor sobre todas as coisas. E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, que você tem já Jesus Cristo como seu amigo, Deus ele quer te usar, ele quer falar com você. Não é simplesmente você, o seu entendimento, você pegar a palavra de Deus, porque o apóstolo diz assim, olha, o apóstolo fala: Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em você, é Ele que tem que falar. É Ele que tem que se manifestar. Essa pessoa que está sofrendo, que você conhece, essa pessoa que está gemendo, que você conhece, aí Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer. Mas você tem que dar liberdade. Você tem que crer que Deus não muda, que Deus é poderoso, que Ele quer te usar e vai usar você para falar com as pessoas, mas você tem que falar. Você tem que ouvir a voz do seu Senhor. Jesus falou que as suas ovelhas escutam a sua voz, e ninguém vai arrebatá-las da mão dele. Então você vê que a ovelha escuta a voz do seu pastor. E quem é o seu pastor? Eu estou falando pastor aqui na terra, eu estou falando se você tem aí Jesus Cristo como seu pastor. Porque Ele quer te usar, mas de uma maneira grandiosa. De uma maneira grandiosa, não é só fazer propósito da envelope, não. Propósitos que não vão levar a lugar nenhum. Pois Ele diz claramente: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Agora cabe a você. Agora você pode dizer assim: ah, mas isso é Velho Testamento. Não é verdade?
Deus falou no Velho Testamento. Então, muita gente não leva em consideração o Velho Testamento. Mas Jesus deixa claro, eu não vim aqui para quebrar a lei nem os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Então, abre em Atos, capítulo 9, versículo 8. Bem, já é Novo Testamento agora, né? Então já não é mais Velho Testamento. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pelas mãos, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Será que você tem sido um discípulo? Tem sido um amigo? Você tem sido aquilo que Jesus quer que você seja? Nós estamos falando aqui de Novo Testamento agora. Será que você tem sido aquela pessoa a qual o Senhor levanta e fala assim: Ei, fulano, será que você tem sido aquela pessoa que Jesus fala: Ei, te chama, e você diz: Eis-me aqui? Ou você diz: Não, está amarrado, ele saiu do diabo. Então, o Senhor Jesus, ele chama muitas pessoas, ele fala: muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí você viu que Ananias, ele estava ali porque foi através de Paulo que a palavra saiu de lá, né, de Israel, para chegar até aqui. E aí Deus chama Ananias e ele diz: Eis-me aqui, Senhor. Quando se refere o eis-me aqui, é para as pessoas que querem realmente servir o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, sou seu servo. Mas será que você tem respondido ao chamado de Jesus? Será que você tem respondido ao chamado de Deus? Será que Deus, ele pode te usar da maneira que ele quer? Ou é da maneira que você: olha, eu tenho isso aqui na minha vida, só pode usar isso, Senhor? Ou você deixa o Senhor te usar como ele quer? Então Deus, ele quer te usar. Deus quer te abençoar. Deus quer falar através de você. Então Jesus, ele deixa claro que a gente vai ser usado por ele. A gente não tem que se preocupar com o que vamos dizer. Mas muitas pessoas estão aí repreendendo Deus, repreendendo aí o Espírito Santo, repreendendo Jesus Cristo. Quando Jesus, ele quer usar, a pessoa: não posso ouvir vozes, não, porque isso aí é coisa do diabo. Será que então Isaías, ele era do diabo? Será que aqui Ananias, está dizendo claro aqui, um discípulo, aqui no versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E ele disse: Levanta e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que, entrando um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Então você vê que Ananias, ele creu. Você vê aqui que no momento aqui que Ananias, ele recebe a revelação do Senhor, o que era para ele fazer lá com Saulo. No momento ele era Saulo ainda, ele perseguiu, né, os cristãos. Então ele não repreendeu. Você pode ver depois que ele começa a ter uma conversa com Jesus. Ele começa a ter ali uma conversa: olha, Jesus, aquele homem é perigoso. A mesma conversa que você tem com um amigo, com um marido, com um pai, com uma mãe. Falando de um problema, falando de uma pessoa, de alguém que é perigoso. E olha, veio aqui, ó, vamos lá. No 13. E respondeu Ananias: Senhor,
há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Então você vê que Ananias, ele se colocou como servo, amigo do Senhor. Ele não repreendeu aquele momento, ele falou: olha, Senhor, mas isso, aquilo outro, e começou a conversar. Será que você acha que você vai estar louco ou endemoniado se você der a oportunidade de Jesus falar com você? Será que você vai se achar uma pessoa doida? Olha, gente, eu digo para vocês assim: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu digo para você que essa é a palavra de Deus. Esse é os mandamentos de Jesus. Ele te chama de amigo, ele quer falar com você, ele quer te usar muito mais do que você imagina. Ele quer que você seja um instrumento na mão dele. Ele não quer que você limite isso. Olha, eu vou fazer isso, não, mas não pode. Não, vou fazer aquilo com você, mas não quero. Verdadeiramente vamos servir ao Senhor. Verdadeiramente vamos se colocar à disposição de Deus, gente. Eu estou falando de Deus, não estou falando da tua igreja onde não se prega a palavra. Estou falando de Deus. Então o Senhor quer usar você. Tenha verdadeiramente um encontro com Jesus. Será que você teve um encontro com Jesus? Você já escutou a voz do seu Senhor? Porque Jesus fala: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então eu pergunto a você: onde está a sua fé? Porque as pessoas, elas ficam imaginando, né? Porque dizem para mim assim que eu tenho que pedir uma orientação de Deus. Sendo que eu busco na palavra. Em momento nenhum você vê eu falando de mim. Você não vê que eu falando: olha, eu acho isso. Então aqui a gente traz a palavra, mostra na Bíblia. Vamos abrir aí Mateus 15. Mateus 15, do 1 ao 3. Então chegaram-se ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam a mão quando comem pão. E ele respondeu, dizendo: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então você vê aqui que Jesus, ele deixa claro, gente. Ele deixa claro que a tradição da igreja, ela transgride o mandamento do Senhor. Ela transgride. Você pode ver a qual Deus, ele aparece para Isaías, para Ananias. Então você pode ver que o Senhor, ele fala. Deus, ele fala, ele falou lá em também Apocalipse. Ele disse: não vos deixarei órfão. Então, o que você tem acreditado? No que você tem acreditado, meu irmão? Que nem a paz do Senhor. Jesus fala: quando entrar numa cidade, dá paz. Se a cidade for digna, repousará sobre ela a vossa paz. Isso é um mandamento, é uma bênção. E muita gente fala: que paz do Senhor, eu estou na guerra. Então quando você deixa de dar paz para uma pessoa que é cristão, uma pessoa que está buscando a Deus, uma pessoa que está ali na igreja junto com você, você está transgredindo uma ordenança do Senhor Jesus. Aí você vai pelo ouvido do seu pastor.
Você vai por ouvido aí do seu pastor, ouvido daquele líder que não está observando o mandamento. Ele quer criar uma doutrina, ele quer criar uma tradição na tua igreja que é contra os mandamentos, contra os ensinamentos de Jesus. Você entregou sua vida para quem? Para Jesus ou para o homem? Você entregou a sua vida para quem? Para Jesus ou para o homem? Porque se você ficar obedecendo o homem, você vai ficar aqui. O arrebatamento vem e você fica aqui para você aprender. Mas será que você precisa passar por uma lição tão difícil que é essa, de ficar no arrebatamento, para você ter que aprender? Então o homem tem que se analisar a si mesmo. Então vamos observar e vamos observar a palavra. Não é apenas ler, vamos meditar, vamos ver se é de Deus, se não é. Se eu estiver falando alguma coisa que você vê, não é de Deus, com certeza você vai achar uma palavra que é contra o que eu estou dizendo. E você tem que mostrar. Então, o pessoal chega para mim, olha, você tem que dobrar o seu joelho e pedir orientação a Deus. Então, a palavra é dura, infelizmente, para você, ela tem que ser dura. Agora, você que está observando o mandamento, você tem que abrir o seu coração para Jesus falar. Só isso. Então tem gente que não aceita a verdade, porque acha que a palavra é dura, aí manda eu me consertar, sendo que a pessoa tem que se consertar. A pessoa tem que deixar o erro de lado, deixar Deus agir, porque Deus não vai agir no erro. Deus vai abandonar você. Você que está no erro, abandonando a palavra, agindo errado, achando que quem tem que se consertar as pessoas que falam o que está escrito, você vai ficar sozinho. Deus vai te abandonar nesse seu caminho para você aprender a servir direito. Então vamos buscar a Deus, vamos servir a Deus. Vamos abrir rapidinho aqui em 1 Coríntios 12. Encerrar, né, com umas palavrinhas para mostrar para você que a revelação ela é de Deus, gente. Mas não seja um pastor, não seja um obreiro, um missionário, um bispo que faz revelação para as pessoas e na hora que Deus quer falar com você, você não dá ouvido. Não adianta. Quer dizer, você está se achando mais que Deus. Quer dizer, Deus só pode usar você? Será que Deus... Porque isso aí, Deus ele usa quem ele quer. Então se Deus tem te usado para falar para as pessoas, Deus usou também o que? Uma jumenta. Jesus falou, olha, se vocês não clamarem, essas pedras clamarão. Então é Deus que vai falar. Não é você que é Deus. É Deus que é Deus. Ele te usa por causa da misericórdia. Quando ele não quiser te usar mais, ele não vai usar. Agora, né, tem gente que faz revelação, mas na hora de receber a palavra, ele rejeita, ignora o Senhor. E como é que fica? Não dá certo, né? Vamos lá. 1 Coríntios 12, do 6 ao 11. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e todos. Então você pode ver que tem línguas, cura, da palavra. Então vamos ler aqui para ficar mais claro. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é da palavra, da sabedoria, e o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e o outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e o outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e o outro, a operação de maravilhas, e o outro, a profecia, e o outro, o dom de discernir os espíritos, e o outro, a variedade de línguas, e o outro, a interpretação de língua. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então você vê, gente, que existe dons de Deus, mas Deus dá para cada um e ele reparte como ele quer. Então não existe você falar que não existe a revelação. Seu pastor ele pode falar, mostra, manda esse vídeo para as pessoas que falam que não existe. Manda esse vídeo, tem mais aqui, 1 Coríntios 14, 26. Abre aí. 14, 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Apóstolo falando. Então, a gente vê que as pessoas têm abandonado a palavra.
As pessoas têm abandonado a palavra. Agora, eu pergunto a você, a sua igreja tem abandonado a palavra? Tem abandonado? Você tem que saber, eu não estou na tua igreja. Isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está aí numa igreja evangélica, você que está numa igreja, o que você tem que pensar? Isso aí é muito importante para a sua salvação. Então você tem que se manifestar, chegar no seu pastor, segundo aos Coríntios 6, 14 ao 18. Presta atenção. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não está falando aquelas pessoas que não têm Deus, não. É com pessoas que são infiéis. Entendeu? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles. Eu estou falando isso aqui direto, gente. Então Deus está dizendo que não há comunhão, não é para você se colocar a um jugo desigual. Não é para você fazer isso. Porque Deus está deixando aqui, ó, claro, sai do meio deles. E às vezes a pessoa está achando, não, o Alex está falando besteira, está sendo usado por outro. Não, gente, olha aqui a palavra de Deus, você pode ler aí na sua casa. Você pode pegar na sua Bíblia, quando você vê coisa estranha, coisa errada, coisa que não tem nada a ver com a fé, com a justiça, com luz, sai do meio deles. Eu vivo falando isso aqui. Não é para você ficar naquele antro. Não é para você ficar naquele meio de perdição. Porque não há comunhão, não há nada entre, se você é de Deus e busca a palavra, entre o lugar onde você está, as pessoas que você está. Então Jesus fala, cara, sai do meio deles. É a palavra de Deus. Se você crê, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se você crê no seu nariz empinado assim, aí você fica aí. Desobedece o que Deus fala. Tenta lá, leva a palavra, fala, olha, está escrito aqui que não pode fazer isso. Está escrito que não pode, que não pode, que não pode. Você pode ter certeza. Porque eu estou falando, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Se você falar o que está escrito aqui para o pastor, e o pastor chegar e recusar ouvir o que Deus está falando através da sua boca, entendeu? Está escutando o que eu estou te falando? Deus, ele é capaz de arrancar até o pastor que está lá e deixar você na igreja. Você pode ter certeza. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Você viu como é importante sair do meio da bagunça? Você viu como é importante sair do meio dos infiéis, das pessoas que abandonam o conceito de Deus? Aí Deus fala, eu os receberei. Aí eu os receberei. Agora você quer ficar no meio da bagunça? Você quer ficar no meio da rodinha? Você quer ficar no meio ali do vamos ser crente todo mundo? Vamos ser crente na passeata? Na caminhada dos salvos? Então toma cuidado, gente. Não é porque tá todo mundo ali andando para Jesus que todo mundo é de Jesus, não. Entendeu? Então vamos tomar cuidado. Vamos lá. Sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, eu peço para vocês, vamos meditar na palavra de Deus, vamos buscar o Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, porque sei que Deus está nesse negócio, sei muito que Deus está nesse negócio, porque Deus procura o conceito dos povos.
Então Deus quer me ajudar, Deus quer ajudar você. Você que procura uma igreja, pode ir, que ainda existe gente que fala de Deus, existe gente que ainda preserva a palavra de Deus no coração. Então muita gente abandonou, mas existe muita gente que está lutando pela palavra de Deus. Se você é uma das pessoas que luta pela palavra de Deus, mande esse vídeo, compartilhe na sua página. Se você tem Facebook, um monte de contato no e-mail, manda para todo mundo. Vamos buscar fazer a obra, vamos falar de Deus mesmo, da maneira que Deus quer, não da maneira que as igrejas estão falando. Eu agradeço a oportunidade e eu peço que Deus venha abençoar muito a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.